Nós damos muitas graças a Deus por podermos estar de novo de volta ao estudo da Palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 15. Como é nosso hábito, nós começamos por enviar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham no estudo da Palavra de Deus. Eu quero que vocês saibam que vocês estão nas nossas orações, mas também quero que saibam que as vossas orações são muito importantes para nós. Orai, pois, por nós. A oração do justo pode realmente muito nos seus efeitos. E é importante que vocês saibam que as vossas orações podem contribuir muito para que, na verdade, nós dependamos do Senhor e não de nós próprios. Nós temos a consciência de que sem Ele nada podemos fazer. E, portanto, temos a consciência clara de que a nossa capacidade tem mesmo que vir dEle. Vocês podem ter uma grande parte de influência para que isso aconteça. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Lemos assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Ora, nós já vimos as diferenças entre o Deus de paz, a paz de Deus e a paz com Deus. Usufruindo da paz com Deus, que nos foi facultada pelo Deus de paz, como nós já vimos, nós ficamos habilitados com a paz de Deus. Porém, importa saber que se a paz com Deus é permanente, inalterável e incondicional, como aliás o Deus de paz, o mesmo já não acontece com a paz de Deus, que vemos nas Escrituras é condicional. Notemos, por exemplo, o que lemos em Filipenses 4, 6 e 7, que corrobora isto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, notemos aqui duas coisas. Primeira, que a paz de Deus não coexiste com inquietação, com preocupação, com ansiedade. Este estado de espírito de inquietude, de agitação, que faz a alma humana estar preocupada, elimina a paz de Deus. Em segundo lugar, a segunda coisa que nós vemos é que a oração traz a paz de Deus tão almejada. E traz a paz de Deus porque quando nós oramos, nós sabemos, temos consciência de que estamos diante de Deus que é Deus, do Deus Todo-Poderoso e que, portanto, nos pode dar a paz. Como dizia o salmista, aquietai-vos, isto é, tende paz, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Orar é o reconhecimento da soberania de Deus e nada pode trazer-nos mais tranquilidade e, portanto, mais paz. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, lemos em Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Lembremos que quando estas palavras foram ditas, e são palavras de Deus, é a palavra de Deus, lembremos que isto foi dito a Moisés e aos israelitas que com ele que o acompanhavam, quando eles estavam encurralados pelo exército do Egito, que vinha atrás deles, pelas montanhas íngremes que os ladeavam e pelo mar que estava dentro deles. Eles não tinham por onde fugir, estavam completamente encurralados, mas podiam ter paz. De facto, é importante nós sabermos que quando, humanamente falando, é impossível poder pensar em paz, eis que Deus, a palavra de Deus, nos garante aquilo que, humanamente falando, é impossível. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Não nos esqueçamos que estamos a falar de uma paz, como lemos em Filipenses, que excede todo o entendimento. E, portanto, também neste facto, e neste caso, nós vemos que, de facto, realmente excede todo o entendimento. Isaías diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Sim, nós somos conservados em paz quando a nossa mente está firme no Senhor. E a nossa mente está firme no Senhor quando está firme na palavra do Senhor. Porque é estando firme na palavra do Senhor que a nossa mente fica firme no Senhor. Quando nós confiamos nele, quando nós confiamos na palavra de Deus, ele conserva em paz aquele que de facto confia nele, na sua palavra. E saibamos que tudo se baseia na palavra de Deus. Tudo. Pois a confiança que flui na oração, a própria confiança que flui na oração, emerge da confiança que se tem na palavra de Deus. O Senhor disse a Josué, e agora vamos pensar um bocado naquilo que ele disse a Josué. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo,
por onde quer que tu andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Eis o verdadeiro segredo da estabilidade e da paz em todos os momentos e sob todas as circunstâncias, quaisquer que elas sejam que nos envolvam. Reparem que Deus disse a Josué, não te mandei eu, temos aqui a palavra. Tu mandei eu. Isto é a palavra. E quando o Senhor diz, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares, o que é que temos aqui senão paz? É verdade. O Senhor está-lhe a dizer, vais ter paz, porque eu vou ser contigo por onde quer que andares. E não há nada que possa trazer maior paz do que quando estamos diante do Senhor. Eis aqui o segredo da paz de que nós precisamos. Confiarmos realmente na palavra de Deus. Josué nunca teria enfrentado as dificuldades dos seus dias sem estas duas coisas. Ouçamos bem no fundo da nossa alma estas duas expressões que são tão fortes e que são tão imperecíveis, tão intemporais. Não te mandei eu, eis que estou contigo. Estas são grandes realidades das quais o santo mais fraquinho e o crente mais analfabeto pode desfrutar e sem as quais ninguém, por muito importante ou grande que possa pensar que seja, pode fazer qualquer progresso contra a maré do mal que se eleva ao nosso redor permanentemente. Este é o refúgio infalível da alma em todos os momentos, quaisquer que eles sejam. Foi para ela que o apóstolo Paulo dirigiu os anciãos de Éfeso, no fim do seu impressionante discurso, quando ele lhes falou em Atos 20, 32. Em Atos capítulo 20, e disse várias coisas, no versículo 32, disse isto, e foi nesta altura que ele remeteu-os para a palavra de Deus. Diz ele assim, agora pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Ele não os recomenda a nenhuma ordem de homens, nem mesmo aos apóstolos, nem mesmo a uns seus eventuais sucessores, que é coisa que não existe, nem a nenhum concílio, nem a decretos, nem outros crentes quaisquer que eles sejam, ou às tradições, ou a dogmas, nada disso. Não. Nada disso valeria na presença dos lobos cruéis de que ele fala e que estavam para entrar no meio deles e no meio das coisas perversas que alguns dentre eles dariam expressão e interpretariam. Nada, absolutamente nada, exceto o próprio Deus e a palavra da sua graça, é que poderiam resistir no dia mau e capacitar qualquer alma a resistir no dia mau e, portanto, a nós que estamos aqui agora, hoje. Notemos o cuidado do apóstolo Paulo para que ninguém se apoiasse, mesmo que fosse nele, ou em qualquer coisa, exceto no próprio Deus vivo e na sua palavra. Notem aquilo que ele diz aos Tessalonicenses. Ouçamos esta passagem brilhante em que ele lhes diz assim, e diz ele isto no capítulo 2 e versículo 13 da primeira carta. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Fantástico, isto que o apóstolo diz aqui. Perdão. O obreiro que é dedicado, o servo de Deus fiel, o pregador que de facto preza a palavra de Deus, aquele que é dedicado e sincero, só procura atrair as almas a Deus por meio da sua palavra. Procura ligá-las a Deus através do ministério da sua palavra. Este é o objetivo do ministério que é verdadeiro. Onde o ministério não é verdadeiro, onde o ministério não é de facto de Deus, aquele que fala supostamente a palavra de Deus procura ligar as almas a ele próprio. E nesse caso, as almas terão influência humana e será essa influência humana que será exercida sobre elas, e isso é muito mau. Isso faz do homem o fundamento para a confiança da alma, e isso exclui Deus do fundamento, e não pode acontecer. Isso faria com que a fé da alma humana descansasse na sabedoria dos homens e não no poder de Deus. E é isto que nós não queremos. Pondera, pois, profundamente sobre este assunto. Leva isto a sério. Vê se a tua alma está a descansar no fundamento profundo e sólido que é a palavra de Deus. É isso que te certificará a sua presença contigo, que te vai trazer a tal paz almejada, que é condicional e de que tu tanto precisas. E é isto que te trará
a doce paz de Deus ao teu espírito e a estabilidade à tua peregrinação, aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu não te ordenei, eis que estou contigo. É teu feliz privilégio conhecer a realidade destas coisas nos teus dias, como eu nos meus dias, como Josué nos seus dias, como Jeremias nos seus dias e Paulo e os Tessalonicenses nos seus dias. A medida de apreensão pode variar. As circunstâncias podem ser diferentes, mas a base do princípio é sempre a mesma. Confiança na palavra de Deus. Portanto, peço-te que não fiques satisfeito com nada menos do que com a autoridade da palavra de Deus e a presença de Deus na tua vida que te trará a tal paz almejada. Lembra-te que muito acima de todo o barulho e confusão que nos rodeia, de toda a turbulência, muito acima de todos os problemas que te podem circundar, à luz clara da palavra de Deus, a fé pode ouvir com nitidez aquelas preciosas palavras que sustentam a alma. Não te mandei eu, eis que estou contigo. Isto é infalível, isto é imperecível, isto é intemporal. Verifica-se já usufruis desta bênção. Repousa no poder e na autoridade da palavra de Deus. Não são os eruditos, não são os inteligentes, não são, seja quem for, entre os homens, por grandes que sejam aos olhos dos homens, que podem abrir caminho pelos labirintos desta vida. Não é nenhum deles. É o humilde, o simples, o que desconfia de si próprio, aquele que é uma criança, um infantil, o despretensioso, mas que confia na palavra de Deus. É este, e são estes, os que possuem paz nas suas almas e estabilidade nos seus caminhos. Que o Espírito de Deus nos conduza a todos a esta graça. Esta paz é realmente uma paz de Deus. É uma paz que excede, pois, todo o entendimento. Por isso nós lemos, e é Pedro que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo. Nós vemos nas Escrituras que é o pecado, não apenas o pecado da ansiedade, que rouba a paz. A inquietação, a ansiedade, a preocupação, tudo isso é pecado. Porque isso é não confiar em Deus. E tudo o que não é confiar em Deus é pecado. Mas no contexto da nossa passagem em Colossenses 3 e nos versículos anteriores, nós vemos ali outros pecados que estão a roubar esta paz. Por isso o apóstolo diz no versículo 5 a 9: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tudo isto rouba a paz. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E ele continua no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tudo isto vem da palavra de Deus. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, como não podia deixar de ser, versículo 15, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus teria que ser o resultado, na verdade, de tudo isto. Apetece aqui exclamar, como Paulo exclamou aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da primeira carta e no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está à porta. Levemos a palavra de Deus bem a sério, na nossa experiência diária, na nossa experiência de todos os dias. Já a leste hoje e meditaste nela e estudaste-a. Se sim, é hora de a praticares e de a desfrutares. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus por esta igreja. Estamos estudando Colossenses 3, no verso 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Como está o seu coração? Em paz? Atribulado?
Todos nós nos preocupamos muito com o coração, com o ânimo e principalmente todos nós buscamos de alguma maneira ter tranquilidade e paz. Muitos querem então e pedem em oração: Deus, muda o meu coração, só penso coisa ruim, vivo aflito. Bom, Deus poderia mudar instantaneamente antes de você pecar. Mas Deus tem os seus propósitos, suas disciplinas e principalmente a sua pedagogia para nos ensinar. A maioria define essa paz de Deus como uma certa paz de espírito, achando que Deus vai nos levar com esta paz de espírito a pastos verdejantes, a águas tranquilas, como diria o salmista, Salmo 23. Mas muitos buscam esta paz nas coisas do mundo e enganosamente vão descobrir que não vão encontrar, e isso será muito triste. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 13, ele diz algo parecido com isso. Quando ele chega a Troade, ele não encontra Tito. E ele diz: não tive descanso no meu espírito, porque não achei o meu irmão Tito. E despedindo deles, parti para a Macedônia. Parece que aqui Paulo ficou de fato sem aquela paz de espírito. Mas o que Paulo quer ensinar neste versículo 15 de Colossenses 3 tem muito a ver com a nossa vida em congregação, corpo de Cristo, pois pertencemos uns aos outros neste corpo de Cristo. Paulo está falando aqui desta paz, e esta paz vai regular o nosso relacionamento uns com os outros. A Bíblia coloca o coração, descreve este coração de diversas maneiras, abrangentes. A Bíblia mostra que o coração é a força impulsora de toda a nossa conduta. É o instrumento onde estão as emoções e, mais do que isso, descreve também onde está o intelecto, as vontades, os desejos, pensamentos, imaginações, afeições, a consciência de si mesmo. Com tudo isso, o coração pode muito bem nos enganar e nos convencer de que estamos certos e que estamos com a razão e temos direito. Por isso, muitas vezes teimamos. E com isso, com a nossa teimosia e com os nossos preconceitos limitados, criamos crise dentro do corpo de Cristo, da igreja. E podemos criar também em casa, no trabalho, dissensões, divisões, brigas, discussões inúteis, só para nos tirar a paz. Mateus, no capítulo 15, o Senhor Jesus ele traz algo muito pertinente para o nosso estudo. Mateus 15, no verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Veja como o coração do homem, ele é enganoso. E ele pode produzir uma falsa paz, uma falsa tranquilidade momentânea. Na verdade, nós temos que ouvir o que Deus diz em Provérbios, capítulo 4, no verso 23. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, por dele procede as fontes da vida. Aqui está então o ponto. O que acontece é que desde o início, lá em Gênesis, o homem desobedeceu a Deus por incredulidade. E aí então ele se afasta dos propósitos de Deus. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, no verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, verso 5.
A queda produz isto. E agora, aquele coração que era fonte de vida, ele começa a ser fonte de maldade. O homem passou a amar a si próprio, buscando a glória de si mesmo do que a glória de Deus. Busque então a sua vontade do que a vontade do Senhor. Perceba que o verso 15 diz que somos chamados em um corpo. E quando este corpo aqui, esta palavra, ela não vem precedida do artigo definido, ela transmite a ideia de fato da igreja, corpo de Cristo. E ela é muito importante, por isso não podemos deixar de nos congregar, de nos reunirmos para adorar ao Senhor. É ela que vai regular o nosso relacionamento uns com os outros, promovendo a paz, o equilíbrio, a harmonia. Paulo, muitas vezes, ou em quase todas as igrejas, ele adverte e chama atenção para o perigo de a reunião se transformar numa confusão, em conflitos, em divisões. Em vez de sermos um corpo unido com o mesmo propósito para adorar o Senhor, vamos criar problemas. Veja o que ele diz e alerta a igreja que está em Roma, no capítulo 16, no verso 18 e o verso 17 e 18 de Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor, Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Há pessoas dentro da igreja que, se nós não tomarmos cuidado e não notarmos, são pessoas que estão pensando no seu próprio ventre, nas suas próprias vantagens, interesses. Pessoas que estão lá para os seus negócios. Não tem propósito em glorificar e adorar ao Senhor. E aí sim começa a grande confusão, tirando a paz de dentro do corpo de Cristo, enganando corações simples. Dificuldades estas pessoas têm de submeterem ao Senhor Jesus, se submeter à palavra de Deus. Elas preferem confiar, elas preferem andar, estribar em seus próprios raciocínios, entendimento, interpretações, visão de vida. Provérbios, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer exatamente isso. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Está aqui o alerta. Outra igreja que precisou ser advertida é a igreja mais alegre que nós temos no Novo Testamento. A igreja que Paulo parece que mais amava. Filipenses. Esta igreja, no capítulo 4, mostra uma passagem que indica que havia calorosas discussões entre eles, algumas disputas, algumas intrigas, e isso tirava a paz, inquietava os corações dos simples, das pessoas que queriam viver a doutrina bíblica. Filipenses 4, do verso 6 a 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A promoção da paz, a vivência da paz de Deus,
ela nasce no corpo de Cristo. E é ali que nós podemos tomar as melhores decisões para a vida, seja profissional, pessoal, seja o âmbito que for, estando em harmonia com o corpo de Cristo, em harmonia com a doutrina que Paulo está ensinando. Vamos ter paz, convicção, vamos ter confiança, vamos ter consolação, vamos ter esperança. Isso conforta o nosso coração, isso nos dá certeza, isso nos dá entendimento e visão das coisas de Deus. E assim podemos adorar melhor ao Senhor Jesus. Se simplesmente as pessoas parassem de querer que as coisas fossem do seu jeito, do seu modo, já ajudaria bastante a resolver muitos dos problemas que temos dentro da igreja. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para mudar o nosso coração. Nós temos o Senhor Jesus que pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz do Calvário, nos dando a paz com Deus. Nós temos o Senhor Jesus como o nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo nos convencendo do pecado, nos ajudando. Nós temos as Escrituras, a Palavra de Deus, iluminando o nosso coração para entendimento. E é muito sério quando nós devotamos todo o nosso coração ao Senhor Deus, e Deus não espera menos do que isso. Veja o que ele falou para o povo terreno, Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 9. A importância do coração. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Mas se voltarmos uma página, no capítulo 4, no verso 29, então, dali buscará o Senhor teu Deus e o achará, quando buscardes de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e toda a tua alma. Quero terminar falando a grande ênfase que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, a grande herança, a paz do Senhor. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Senhor possa cada vez mais dar a paz no nosso coração e assim termos esta paz dentro do corpo de Cristo. Amém.